Atenção agora, vou direto ao ponto com você. Eu tenho informação chegando do caso Adalberto. O laudo saiu, você sabe disso. Eu já vou te contar, não vou segurar a informação. Esse laudo diz que o empresário teve uma morte violenta por asfixia. De acordo com a perícia, o laudo apontou que a causa da morte do empresário foi a asfixia provocada provavelmente pela compressão do pulmão dele dentro do buraco. A delegada responsável pela investigação apontou também novos detalhes sobre o sangue encontrado no carro e sobre o comportamento do amigo que estava com a vítima, que estava com o Adalberto no dia do evento. Nós já falamos várias vezes aqui. E aí? E o Rafael, o amigo do Adalberto, ele deu um depoimento dizendo que os dois usavam bebida, de repente sai um laudo preliminar dizendo que eles não usaram, ou pelo menos que o Adalberto não bebeu tanto. Esse amigo, ele diz a verdade ou não diz? A doutora Ivalda comenta sobre o comportamento do amigo do Rafael, do Adalberto. Rafael, amigo do Adalberto. E a causa da morte é o que é o mais importante nesse laudo que saiu agora. Repórter Henrique Oliveira, estou indo com você. A presença de pelo menos uma ou duas pessoas ali que tenham feito aquilo, tá? Se são seguranças, vigilantes, se são da manutenção. Eu vi a Ivalda, deixa eu conversar com o Henrique primeiro, que vem com as informações ao vivo. Fala, Henrique. Fala, Passaia. Boa tarde para você. Para quem está em casa acompanhando a gente, o laudo apontou que no pescoço da vítima eles encontraram escoriações, provavelmente provocadas aí por um tipo de golpe conhecido como mata-leão. Tudo isso, claro, vai trazendo novos detalhes sobre o que aconteceu naquela noite em que o Adalberto simplesmente desapareceu. Você destacou aí a questão do comportamento do amigo dele, o Rafael Aliste. No depoimento, ele disse algumas informações que se contradizeram. O que acontece? Ele disse que Adalberto poderia ter saído pelo portão 7. Quando foi pressionado pela delegada, ele disse que apenas deu um palpite, que achava que ele poderia ter saído pelo portão 7. Com relação ao uso de álcool e maconha, o exame toxicológico mostrou o contrário. Isso precisa ser esclarecido. Existe aí uma possibilidade, os especialistas precisam analisar isso um pouco mais de afinco com relação ao fato do corpo do empresário ter processado as substâncias com ele ainda em vida. Tudo isso, claro, cabe uma análise detalhada que ainda está em andamento. Com relação ao sangue encontrado no carro de Adalberto, a delegada acredita que essa gota de sangue não tenha relação com o crime. E ela suspeita, inclusive, Passaia, que Adalberto sequer tenha voltado até o carro. Isso porque é uma gota de sangue muito pequena. E aí ela acredita que não há relação com o crime. Então agora a polícia está aguardando a chegada do exame de DNA para confirmar essa informação de que esse sangue de fato não seria do empresário Adalberto. E agora eles estão buscando outros elementos para se entender a versão dada pelo amigo dele, o Rafael Aliste, nas duas oportunidades em que ele prestou depoimento, Passaia. Extremamente importante o que o laudo mostra, mas para a polícia ainda existem muitas dúvidas e que nós, obviamente, você que está em casa, o Lombardi que está aqui, todos nós queremos um esclarecimento, né? Poxa, Passaia, eu não aguento mais ouvir falar do caso Adalberto. Mas, gente, nós estamos perto de esclarecer esse caso. Eu sei que tem muitos assuntos aqui em São Paulo que interessam, entretanto, nós não podemos desistir. Esse homem, de acordo com a polícia, foi morto, foi assassinado. Um dos principais autódromos do mundo, que é o Autódromo de Interlagos, por onde passam milhares de pessoas todos os anos. Nós não podemos permitir que esse crime passe impune. Não pode normalizar uma situação dessa. O que a diretora do Departamento de Homicídios, doutora Ivalda Aleixo, o que ela fala? Sobre esse caso agora, o que tem de novo? Ela deu detalhes agora da investigação. Ela fala para onde a investigação está indo. Vamos ver? Não se descarta a presença de pelo menos uma ou duas pessoas ali que tenham feito aquilo, tá? Se são seguranças, vigilantes, se são da manutenção, se houve uma... Ele conversou, ele entrou em uma briga depois que saiu lá do autódromo, né? Porque ele caminha ali é mais sozinho, que sai daquele lugar ali de que eles estavam bebendo, teve o show. Pode ter sido até alguém que estava saindo junto com ele, né? A gente não sabe o que foi. E também o laudo do sangue, né? Do carro, que é importante pra gente. Porque a sensação não, né? Assim, tudo indica que ele não chegou no carro, tá? E esse sangue, então, aí, ou foi antes de tudo que aconteceu, bem antes, um dia anterior, alguma coisa. O Rafael, ele tem álibi, ele tem como provar,
passou pelo perfilamento. Para vocês terem uma ideia, ele ficou aí não num sistema de nada fora com todo respeito à pessoa dele, mas das 10 da manhã até às 6 e pouco da tarde. O roubo foi em Cotia, nós investigamos também. Houve mesmo assalto, nós temos testemunhas e temos ele entrando, correndo, ele foi buscar o filho, ou tinha deixado o filho na escola de futebol, nós verificamos mesmo, tá? O celular dele, mesmo novo, está apreendido e tudo que tinha postado nós pedimos o congelamento. E aí, Lombardi? Olha, é uma coisa super interessante da investigação. Ela caminha de uma hora para um lado, outra hora para o outro, mas de umas coisas está descartada. Latrocínio não foi. Porque se houvesse latrocínio, como me disse um dos investigadores da equipe da doutora Ivalda, tinham levado a carteira, tinham levado o celular, tinham levado tudo. Não. E a história do mata-leão, realmente, e a delegada acabou de dizer agora que possivelmente tem algum segurança pode estar envolvido, alguém ligado ali ao que estava, porque o laudo ele é taxativo, ele tem marcas, ele tinha marcas no pescoço, por isso que foi fundamental a informação obtida pelo legista. Por quê? O legista examinou o corpo, reexaminou o corpo, respondeu às perguntas que o homicídios tinha, respondeu às perguntas feitas várias vezes por quem está investigando, para dizer, e aqui, e ali, e acolá. E a história do sangue agora, que a doutora Ivalda está dizendo que está fazendo um DNA para saber se é realmente o sangue de quem, porque achou que ele não chegou porque o carro estava trancado.